Olá pessoal, bom dia, espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos finalizar o conteúdo sobre a Primeira República. Lembrando que todo esse conteúdo que a gente viu até hoje vai cair no nosso simulado. Hoje nós vamos finalizar a Primeira República e vamos estudar o movimento operário e também o modernismo que surgem aqui nesse período de Primeira República. O movimento operário surge no início do século XX, onde o ambiente das fábricas era insalubre, mal iluminado, sem ventilação adequada, os operários trabalhavam de 14 a 16 horas por dia, os salários não acompanhavam o aumento de custo de vida, que era muito elevado. Além disso, não havia direito nem às férias e também nem à aposentadoria, ou seja, não existiam os direitos sociais para os trabalhadores. Em 1920, em São Paulo, 51% dos operários eram estrangeiros e 35% dos operários no Rio de Janeiro também eram estrangeiros. Eu quero que vocês guardem essa informação, porque o fato da grande maioria do operariado ser estrangeiro vai influenciar muito nessa organização dos operários no Brasil e principalmente na greve geral que ocorreu aí no ano de 1917. E esses operários, eles eram, na sua grande maioria, formados de italianos, portugueses e espanhóis. Foi justamente por conta desses imigrantes que surgiram ideologias no movimento operário. E aí nós temos duas doutrinas que foram incrementadas entre os trabalhadores, que foi o anarquismo e o socialismo. Eu vou dizer aqui uma definição bem rasa sobre esses dois termos. O socialismo, em poucas palavras, ele propõe a criação de uma sociedade igualitária, ou seja, uma sociedade sem classes sociais, onde todas as pessoas são iguais. E para se chegar a essa sociedade, os socialistas propunham uma tomada que fosse tomado o poder e o controle do Estado pelos os trabalhadores, até que essas desigualdades sociais elas fossem eliminadas. Lembrando, pessoal, que o socialismo ele não existe de fato, é só uma ideia como uma forma de sociedade, mas não existe nenhum país que adote realmente o socialismo. O que nós temos são países comunistas, né? Que tem algumas ideologias, ou melhor, algumas ideias comunistas são do socialismo, mas isso não quer dizer que são duas ideologias iguais. Os anarquistas, por sua vez, eles também defendiam a criação de uma sociedade igualitária, mas, diferente dos socialistas, eles desejavam que o Estado fosse destruído, né, por princípios que eram contrários à existência de qualquer governo. Então, os anarquistas eles eram mais radicais que os socialistas. E essas ideias de socialismo e anarquismo entraram no Brasil com a chegada dos imigrantes europeus. E para divulgar os seus ideais, os anarquistas produziram e lançaram importantes jornais operários, como, por exemplo, o Libertário, Terra Livre, A Voz do Trabalhador e a Plebe, que foram todos lançados aí no início do século XX. E esses jornais eles eram responsáveis por divulgar as ideias e convencer os companheiros trabalhadores, e os anarquistas esperavam chegar ao seu objetivo maior, que era uma greve geral revolucionária que colocaria fim aí ao Estado e também ao capitalismo. E desse cenário é que o movimento operário ele toma força, né? Apesar das rivalidades que existiam entre brasileiros e estrangeiros. Foi na Primeira República que se formou um movimento operário com essas duas forças, muito combativo e também atuante. Em 1906, o operariado realizou no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Operário Brasileiro, reuniu trabalhadores de várias partes do Brasil
E esse congresso foi conduzido principalmente por lideranças anarquistas e decidiram aí lutar pela jornada de 8 horas de trabalho, não só pelas 8 horas de trabalho, né, substituindo aí as 16 horas, mas também para regulamentar o trabalho feminino, que não era regulado. No ano seguinte, a partir de 1º de maio de 1907, os operários fizeram várias greves com esse objetivo. O governo reagiu, reprimiu, prendeu trabalhadores. Além disso, o Congresso Nacional aprovou também uma lei chamada Lei de Adolfo Gordo, em 1907, que determinava a expulsão dos imigrantes aqui do Brasil, a expulsão dos imigrantes que participavam ou participassem das greves. Mais de uma centena de operários estrangeiros foram acusados de promoverem greves e foram expulsos através dessa lei. Mas apesar disso, as lutas operárias continuaram muito intensas. E aí, em 1917, os operários de São Paulo realizaram a maior greve ocorrida na Primeira República. O movimento se inicia com a paralisação de algumas fábricas, né, já em bairros da capital paulista. E esses movimentos eles acabaram se alastrando. E em uma dessas manifestações dos trabalhadores, às portas de uma fábrica de tecido, aí a polícia abriu fogo contra a multidão, baleou um operário anarquista chamado José Martinez. E esse operário ele acabou morrendo no dia seguinte. E a morte dele foi o suficiente para ser o estopim de uma greve geral em São Paulo. Através do enterro desse operário, foi durante o enterro dele que foi aí formulada uma greve geral em São Paulo. E para voltar ao trabalho, os trabalhadores fizeram algumas exigências, como jornada de 8 horas, aumentos salariais, abolição do trabalho noturno para mulheres menores de 18 anos. Lembrando, pessoal, que nas fábricas naquela época existiam crianças trabalhando, né? Não existia uma lei que assegurasse esses trabalhadores. A grande maioria acabava se acidentando, perdendo membros, como braço, perna, mãos, dedos, e eles não eram indenizados. Então, esses trabalhadores, eles fizeram essas manifestações lutando por melhorias de vidas. Além disso, também um pagamento pontual, eles não recebiam salário pontualmente, pediam a diminuição dos aluguéis, também o congelamento do preço dos alimentos. E esse movimento acabou se alastrando aí por outros estados, como Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E aí em São Paulo, onde aconteceu assim o maior movimento, os patrões concordaram em aumentar o salário dos trabalhadores em 20%, prometeram que eles não dispensariam nenhum grevista, prometeram fazer esforços para melhorar as condições de vida, as condições de trabalho dessas pessoas. E diante dessas promessas, o operariado paulista volta ao trabalho. E quando a greve termina, os empresários passaram a perseguir e demitir os principais líderes do movimento, né? Nos anos seguintes, né, após a greve geral de 1917, as lutas operárias por melhores condições de vida e de trabalho continuaram. Lembrando que todos esses movimentos foram importantes para o que a gente tem de lei trabalhista hoje, né? Por exemplo, menores de 18 anos não podem trabalhar, os direitos às mulheres, a mulher que engravida, né? Antes e após o parto, as indenizações, as demissões por justa causa. Isso tudo foi construído ao longo desses anos, mas isso tudo só foi possível por conta da greve geral de 1917, né? Quando começaram a se pensar em melhorar a vida do operariado brasileiro. E nesse contexto, né, de movimentações intensas,
um grupo composto por operários e intelectuais anarquistas e também marxistas, fundou em março de 1922 o Partido Comunista do Brasil, PCB, que até hoje existe, né? Os comunistas, ao contrário dos anarquistas, eles contavam com uma organização centralizada e também nacional. Eles eram favoráveis a participações nas eleições, porque eles acreditavam que era por meio das eleições que seria possível transformar a sociedade. E essa mobilização do movimento operário, ela continuou aí no decorrer dos anos, né? Buscando essas melhorias de vida, buscando os direitos sociais dessas pessoas. Outra coisa, pessoal, diferentemente da proclamação da República e também da independência do Brasil, a gente vê que os direitos sociais no Brasil eles foram conquistados, né? Porque houve a participação popular. Mas se a gente for parar para pensar sobre a proclamação da República, por exemplo, não existiu participação popular. Foram os militares que deram o golpe de Estado e terminaram ali com o regime monárquico. A mesma coisa aconteceu com a independência do Brasil. Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, mas não houve aquela mobilização que a gente acredita que aconteceu com a participação das pessoas, né, com a participação popular. Por isso, os historiadores defendem que o único movimento ocorrido no Brasil que teve a participação popular, que houve luta, foi aqui na greve geral de 1917. E para finalizar, nós temos aí o modernismo, que surge em 1922, em sintonia com as mudanças que estavam ocorrendo tanto no Brasil como na Europa. O modernismo ele foi formado por um grupo de intelectuais e artistas brasileiros que lançaram um movimento cultural conhecido como modernismo. E esse movimento ele buscava respostas para as perguntas de quem nós somos, né? O que é ser brasileiro? Porque até então o brasileiro ele sempre foi muito misturado, né? Miscigenado. E a partir desse movimento buscou reelaborar as influências culturais vindas tanto do exterior, né? Com a vida dos imigrantes, sejam os africanos, sejam os imigrantes europeus, italianos, mas também de valorizar a cultura popular, né? Que era algumas das principais preocupações desse movimento. O movimento modernista ele teve início na Semana de Arte Moderna, que foi um evento realizado aí no Teatro Municipal de São Paulo, no mês de fevereiro, aí entre 13 a 17 de fevereiro de 1922. O evento contou com obras de pintores como de Cavalcante, Anita Malfatti, escritores, poetas como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade. Na ocasião foram expostas, né, em forma de mostra de arte, declamação de poema, palestra, acerca das ideias modernistas e também apresentações de música e dança. Esse movimento ele tinha como principal objetivo privilegiar as representações de temas ligados à cultura negra. A partir desse momento começou-se a observar que o povo brasileiro ele não era formado somente por imigrantes, né, portugueses, italianos, alemães que vieram para o Brasil aí no final do Segundo Reinado, mas também que eram brasileiros que tinham aí na sua cultura, no seu sangue, a influência negra através dos africanos. Nas artes plásticas, apareciam com mais força os elementos negros e indígenas, em um cenário que enaltecia a diversidade nacional, já que nós somos misturados, nós temos índios, nós temos negros, nós temos brancos. E o modernismo teve grande importância na história brasileira e pode ser dividido em dois momentos distintos. No primeiro, é o seu início, né, em 1922, onde acontece esse processo de atualização e modernização da cultura e também o combate a qualquer forma de culto ao passado, ou seja,
relacionado aí à escravidão. A partir de 1924, o essencial passou a ser a produção de arte inteiramente própria. E no contexto desse segundo momento, é que o sociólogo Gilberto Freire publica um livro bem grosso, de quase 1000 páginas, chamado Casa Grande Senzala. E esse livro ele faz parte da historiografia brasileira. Toda e qualquer pessoa que quer entender um pouco sobre a história do Brasil, como o povo brasileiro ele é formado, precisa ler esse livro. E nós temos também aí o livro do historiador Sérgio Buarque de Holanda, chamado Raízes do Brasil. Essas obras, elas expressam o esforço dos intelectuais modernistas de pensar o país com base no que ele é, ou seja, brasileirar o Brasil, né? No intuito de mostrar que o Brasil ele não era formado só por branco e europeu, mas o Brasil é um país onde existem várias etnias, vários grupos, várias culturas. E o movimento que foi iniciado em São Paulo, que é o modernismo, ele se propagou pelo país. Várias revistas com artigos sobre pintura, escultura, literatura e história foram lançadas aí nessa época em diferentes estados. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai ter aqui um vídeo da Ellen, que é estudante do curso de História aqui da UFMA, do Campus Codó, e ela vai fazer estágio conosco. Um abraço e até mais.